E aí, galera, tá começando mais um Prédio 11, o programa do curso de Comunicação Social aqui da Ubra Canoas. No programa de hoje, a gente vai falar sobre fake news. Se tu tem Instagram, Facebook, WhatsApp, provavelmente já se deparou com alguma notícia falsa. E como é que a gente vai saber que ela é falsa para não compartilhar com outras pessoas? É sobre isso que a gente vai falar hoje no programa. Então não sai daí que o Prédio 11 de hoje está só começando. Então, para conversar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a jornalista Thaís Saibt. Seja bem-vinda aqui ao Prédio 11. Eu vou começar te perguntando, então, a gente ultimamente está tendo esse boom de fake news, está todo mundo falando sobre isso, porque teve umas páginas que foram derrubadas no Facebook, né, por conta da divulgação e da circulação dessas notícias falsas. E eu quero começar te perguntando, então, o que são essas fake news que está todo mundo falando? Bom, muito obrigada pelo convite, né, para participar. Essa pergunta é a mais complicada de responder, porque fake news é uma expressão que ganhou a boca do povo, como a gente diz, né? Tá todo mundo falando em fake news e acaba que não define nada, porque banalizou esse termo, né? Então é um termo que tem sido usado politicamente, já que estamos nesse período agora de pré-eleições, então tem sido usado politicamente, não começou aqui no Brasil, né? Mas o Donald Trump, acho que foi o maior protagonista, e que ajudou a popularizar tanto esse termo, porque se referia à mídia tradicional, digamos assim, né, a veículos de imprensa que muitas vezes contrariavam os seus posicionamentos ou publicavam coisas que lhe desagradavam e dizia isso é fake news. Então tem vários vídeos por aí que a gente vê ele dizendo vocês são fake news, se referindo a CNN, a veículos reconhecidos. E isso se popularizou nesse jogo político, né? Então se não concorda com a minha posição, se não concorda com a minha postura, né? A minha ideologia, então é fake news. It's a disgrace what took place, it's a disgrace, and I think they ought to apologize to start with. Michael Cohen. Sir, since you're attacking us, can you give us a question? Go ahead. No, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, Go ahead. since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are is attacking terrible. our news organization. Your organization Can you give is us a terrible. chance Let's to go. ask a question, sir? Go ahead. Sir, can Quiet. you state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's categorically, asking a question. Don't Mr. be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, I'm give not us a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir. Isso está muito, então, para chegar a uma possível definição, está muito relacionado a essa ideia de que é verdade aquilo que eu quero que seja verdade, aquilo que eu acredito, aquilo que vai ao encontro das minhas crenças pessoais, das minhas emoções. Isso tem mais peso do que os fatos objetivos, é o que a gente chama também, outra palavra que entrou muito na moda, de pós-verdade. Então, está ligada a essa interpretação equivocada, muitas vezes não por má intenção, mas por falta mesmo de compreensão das coisas, e também está ligada a um conteúdo mal intencionado, declaradamente mal intencionado. É diferente de um erro da imprensa, de quando um jornalista erra, que se faz todos os procedimentos para não errar, mas muitas vezes se erra no jornalismo. É diferente disso que a gente está falando quando fala de fake news, que é uma mentira deliberada mesmo, é uma informação fabricada, encomendada com alguma finalidade, um propósito econômico, político, até cômico, né? Tem muitos sites que ficaram conhecidos como sites de fake news, que são sites de piadas mesmo, né? De sátiras. Então tem várias nuances assim desse termo, por isso ele é tão difícil de definir precisamente. Mas a gente está falando efetivamente de um fenômeno em que há um ato deliberado de disseminar informações não apuradas, não baseadas em fatos. Quer dizer, então, é um termo que ele vai abranger vários outros termos dentro dele, que tu até citaste agora aqui, falando até de sites cômicos, mas que, na verdade, não diz respeito a tudo que acontece dentro desse termo, porque a gente agora está falando aqui, tu como uma jornalista, a gente está falando de jornalismo, de notícias falsas. E tu, como participante lá, né, uma das fundadoras que participa lá da agência Filtro, que é de uma ONG, né, que estão combatendo justamente o que a gente chama de fake news, que é esse termo que abrange tanta coisa. Como é que vocês fazem para tratar com esse tema das notícias falsas lá? Existe uma grande campanha, inclusive internacionalmente, de que a gente pare de usar esse termo fake news. Né? E é interessante porque uma das pesquisadoras de Harvard, que se tornou conhecida por descrever 7 tipos de fake news, que incluem esses que eu falei, ela mesma tem sido uma das porta-vozes para dizer para a gente parar de usar esse termo justamente pela dificuldade que é. Então ela fala antes, ao invés de usar
Esse termo ela fala antes de um fenômeno de desinformação, que acho que é isso mesmo que a gente está vivendo, um fenômeno de desinformação. O fact-checking, né, que é o trabalho que o Filtro, que é uma iniciativa de checagens da ONG Pensamento, o fact-checking é uma prática que busca trazer elementos confiáveis para as informações. Então, a gente apresenta fatos concretos, dados estatísticos, dados históricos, documentos, enfim, elementos, né, que permitam sustentar a veracidade ou a não veracidade de uma informação, que é o que muitas vezes falta, porque a gente vê por aí muito conteúdo disseminado por muita gente sem fonte, sem embasamento, ou com fontes que nem existem. Né? Se cria institutos de pesquisa que não existem, se cria pessoas que não existem, perfis falsos, páginas mal intencionadas e assim por diante. Então o fact-checking trabalha muito com essa linha de mostrar qual é a base daquela informação, qual é a fonte. No fim das contas é jornalismo, é o que o jornalismo sempre fez. O jornalismo sempre procurou embasamento em fontes, em documentos, em coisas concretas, enfim, naquilo que pudesse ser comprovado. Só que talvez antes não fosse tão nítido para o leitor esse procedimento. Acho que o fact-checking ele revela esse procedimento jornalístico para o leitor. Olha, cheguei a essa conclusão com base nisso, nisso e nisso, e mostra as fontes. É uma tentativa, então, de esclarecer, de sustentar as informações que acabam circulando sem essas referências o tempo inteiro nos nossos canais, aí no celular, principalmente o celular, né, que é a principal forma de consumo de informação ou desinformação no mundo contemporâneo. E que todo mundo tem acesso, né? O celular, todo mundo tem. Antes era o computador, agora o celular. Todo mundo tem o acesso ao celular na palma da sua mão, né? A internet. E nem todos são jornalistas, mas eles conseguem também informar, conseguem compartilhar. E assim, para quem não estuda jornalismo, a gente que estuda jornalismo, você que é jornalista, né? A gente sabe da importância que tem e dos impactos sociais que tem esses compartilhamentos de notícias falsas, né? Em vários setores, né, da sociedade. Mas para quem não estuda jornalismo e compartilha, às vezes não digo nem ler uma notícia falsa, mas as pessoas não têm aptidão, né, para reconhecer que uma notícia é falsa e não compartilhar, não enganar mais pessoas, né? O que as pessoas podem, quais são os sinais que existem para as pessoas que estão na internet e que vejam algumas notícias? Tem coisas muito assim claro, né, uma checagem mais profunda, isso que eu estou falando, investigar as estatísticas, os documentos e tal, é um procedimento mais complexo e por isso que o jornalismo tem se especializado cada vez mais em fazer isso também, né? O fact-checking é essa novidade. Mas a checagem básica, a princípio, qualquer cidadão pode fazer e acredito que, de tanto a gente falar sobre esse assunto, as pessoas vão começar a se responsabilizar mais. Porque também tem uma diferença, tem a pessoa que deliberadamente fabrica e compartilha uma informação falsa porque tem algum propósito escuso, né? Porque quer tirar algum tipo de vantagem política ou econômica, mas tem o desinformado mesmo, né? Tem a pessoa que recebeu uma informação e acreditou ingenuamente naquela informação e compartilhou, mas ela está ajudando nesse processo, então cada vez mais é importante falar dessas dicas. Então, coisas muito básicas do tipo, verificar se aquela informação cita uma fonte real. Né? Tem um embasamento real naquilo. Aquele instituto de pesquisa, é muito comum nas notícias fabricadas acreditar uma informação, um instituto de pesquisa, uma universidade, uma instituição respeitável, teoricamente, para dar áreas de credibilidade àquela informação. Mas facilmente, se eu fizer uma busca, eu consigo descobrir se aquele instituto existe, ou se ele faz realmente esse tipo de levantamento, se aquele levantamento existe. Então, se apegar um pouco mais assim nos elementos que estão sendo citados ali, porque essas informações, elas fabricam tudo, né? Fabricam pessoas, fabricam instituições, ou às vezes dizem que uma informação no WhatsApp, isso é muito comum, deu hoje no jornal tal e aí vem um texto. Vai lá no site do jornal tal e vê se realmente saiu. Né? É uma coisa simples de fazer, uma checagem básica de fazer. Porque é isso, como circula muito rápido, eu já aperto o dedinho aqui, já compartilho, não presto muita atenção nisso. E para dar áreas de credibilidade se usa, né, os mal intencionados usam esse tipo de artifício. Então são coisas muito básicas de verificar qual é a fonte daquela informação. E verificar também se os veículos de comunicação conhecidos, que todo mundo já conhece e tal, estão falando sobre aquele assunto, porque dificilmente algo
muito impactante. Então, aquelas notícias bombásticas, né, que morreu alguém ou que vai acontecer uma determinada catástrofe, ou enfim, né, uma das primeiras fake news, eu acho, da internet foi a história de que o Bolsa Família ia ser cancelado, e aí se fizeram filas e filas nas agências da Caixa Econômica para as pessoas irem lá sacar o benefício antes que fosse cancelado. E era uma notícia falsa. Então, verifica se tem algum comunicado, né? A Caixa Econômica iria fazer algum tipo de comunicado, o governo federal iria fazer algum tipo de comunicado se realmente fosse haver um cancelamento ou né, uma suspensão do benefício e tal. Então, são coisas relativamente simples que uma busca, né, sair do WhatsApp e fazer uma busca externa já é o suficiente. Então tá bom, a gente vai dar uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo, eu já volto a conversar contigo, mas antes do intervalo a gente tem o quadro Minuto Literário. O golpe de Estado de 1964 é o evento-chave da história do Brasil recente. Dificilmente se compreenderá o país de hoje sem que se perceba o verdadeiro alcance daquele momento decisivo. Ele inaugurou um regime militar que duraria 21 anos, mas em 31 de março de 64, quando o presidente João Goulart foi deposto, não se sabia disso. O golpe não pressupunha necessariamente a ditadura que se seguiu. O Minuto Literário de hoje vai falar sobre o golpe de 1964 de Carlos Fico. Esse livro ele compõe a coleção de livros de bolso da Fundação Getúlio Vargas. Logo, ele é curto e objetivo. Esse livro ele também tem como objetivo trazer os principais acontecimentos da ditadura militar. Ela durou de 64 a 85 e teve diversos momentos decisivos. E esse livro ele traz com primazia isso. Eu indico esse livro para pessoas que se interessam por história, mas principalmente num contexto atual, onde tem muita gente pedindo intervenção militar. E bem, ele traz justamente o que aconteceu quando isso ocorreu. Aí galera, vai ter show da Pitty em Porto Alegre no dia 30 de agosto. Depois de 2 anos sumidas dos palcos, ela tá de volta com a nova turnê do álbum que sucede 7 Vidas, lá de 2014. Esse novo álbum, que ainda não tem nome divulgado, mas tem estreia prevista para agosto, agora conta com os singles Na Pele e Contramão, mas é claro que vai ter aqueles hits que todo mundo já decorou. Admirável Chip Novo, Me Adora e Na Sua Estante. Deem um jeito de sair de casa, o show da Pitty é no dia 30 de agosto, na Opinião, e vamos ver o que mais vai rolar de massa por aí. Andar no meio de cobra, passa a produzir veneno. O jogo é traiçoeiro, confundiu a minha crença. Já não sabia se eu era parte da cura ou da doença. Kissing you good morning and whispering goodbye. And take it or leave it, 'cause I'm really leaving. I've made up my mind this time, there's no coming back for you. Se teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim. You go low, I'll go high. I have wings. Why would I go low? We're gonna die. I don't wanna die. We didn't die. Hey, what'd I miss? We were just tiny. Once you see him, you can't unsee him.
I can still see it. I can still see it. I can still see it. Então a gente volta agora aqui do intervalo com a jornalista Thaís Saibit, da agência Filtro de Porto Alegre. A gente estava falando, antes de ir para o intervalo, sobre as notícias falsas, sobre o que as pessoas podem esperar que consomem notícias diariamente, quais são os sinais que elas podem ter para identificar essas notícias. A gente vai assistir agora uma matéria do repórter Alisson Pires, que ele foi fazer sobre as eleições, né? Sobre as notícias falsas nas eleições. Então a gente assiste e já volta aqui. Recentemente, o Facebook excluiu 96 páginas e 87 contas ligadas a grupos identificados como propagadores de informações falsas. A medida tomada pela mídia digital faz parte de uma mobilização das redes sociais que visa frear a disseminação das chamadas fake news. A questão que não quer calar, principalmente ano eleitoral, é como as notícias falsas vão influenciar no voto de cada cidadão. A previsão não é tão otimista. Segundo dados obtidos por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras. Para a professora da UBRA, Vanessa Hauser, o jornalismo precisa ficar atento à questão ética para fazer uma boa cobertura eleitoral. Que a primeira responsabilidade dos jornalistas, estudantes, jornalistas que trabalham de forma independente, e mesmo dos veículos, né, que são grandes instituições, é o compromisso com a ética, né, e a responsabilidade em torno das informações que circulam, né, principalmente num contexto em que as informações podem afetar as decisões que os cidadãos tomam, como é na eleição. Já para a doutora em comunicação Gisele Reginato, devemos valorizar o trabalho das agências de fact-checking, que se propõem a checar os fatos que estão em alta na opinião pública. A gente tem que valorizar essas agências de fact-checking que estão checando os dados, né, para apresentar um caminho que o leitor possa, o usuário pode acompanhar. Esses dados estão públicos e são verdadeiros, né, justificados por tais argumentos. Então, eu acho que o grande desafio nesse ano eleitoral para o jornalismo é apresentar informações que sejam verificadas, porque o leitor ele está cada vez mais vigilante, né, e antenado a buscar realmente o caminho que foi feito para chegar àquela notícia. No entanto, não são apenas os jornalistas que precisam se antenar com as informações falsas. A população em geral deve fazer sua parte. Então, alertar os familiares, muitas vezes, né, de que uma mensagem no WhatsApp não é verdade. Alertar as pessoas quando elas estão compartilhando notícias falsas. Eu acho que a gente vai precisar entrar quase num estado de alerta geral, assim, de monitoramento geral, para ver o que as pessoas estão fazendo circular nas redes e ter uma vigilância em torno disso, né? Enfim, o único caminho a ser seguido para uma eleição sem tanta desinformação está na união de forças entre os jornalistas e a população. A gente viu nessa matéria, então, que essas notícias falsas elas têm uma velocidade muito maior de circulação nas redes sociais do que as notícias convencionais, as notícias que são realmente verdade. Vocês lá que trabalham na agência Filtro, vamos conhecer um pouco mais do trabalho de vocês lá. Como é que vocês lidam com essas estatísticas? Isso é um dado isolado ou vocês veem mesmo que é dessa forma que acontece? Essa pesquisa que embasou a reportagem, ela até sofreu algumas, não vou dizer críticas, mas assim, uma observação, uma ressalva, né, de alguns pesquisadores, porque na verdade a conclusão, eles compararam notícias falsas, digamos assim, sensacionalistas com notícias gerais. Se eu tivesse comparado notícias verdadeiras sobre esporte, entretenimento, né, que tem um pouco mais esse apelo sensacionalista, não necessariamente pelo lado negativo, né, mas que envolvem emoções, com notícias gerais, eu teria um resultado talvez muito parecido, porque basta a gente ver as mais lidas de qualquer site jornalístico, as mais lidas são as de celebridades e de esportes, e não as notícias de política, exceto num período em que a política está muito em evidência, como a eleição. Então, é uma pequena ressalva, mas essa ressalva sustenta o próprio resultado, porque o que faz com que as notícias falsas circulem tão rapidamente e tanto, justamente esse apelo à emoção, né? Aquilo que eu falei no início da nossa conversa, aquilo que mexe com as emoções das pessoas, que mexe com as convicções da pessoa, que desperta algum tipo de motivação. Um dos grandes propósitos do Filtro é criar o que a gente chama de cultura de verificação. Então, cada vez mais conscientizar por meio de cursos, de palestras, as recompensas do nosso financiamento são todas envolvendo
essa questão, né, de formação. Então são newsletters, são e-books, são cursos e palestras, são materiais de informação para munir cada vez melhor as pessoas de como elas podem evitar essa exposição extrema e se precaver de compartilhar informações que não são confiáveis. Então, a ideia de vocês é combater, então, essas notícias falsas ou até esse mau caratismo com mais informação ainda. Como tu disse, vocês têm um financiamento coletivo e as recompensas são essas. Mas eu quero te perguntar o seguinte, a gente sabe que um dos principais temas, né, dessas notícias é a política. No meio político tem muita mentira, nas campanhas agora que estão chegando, e vocês da agência Filtro estão fazendo esse financiamento justamente para combater isso, para combater, como tu disseste, né, o fact-checking, que é essa checagem depois do que já foi publicado, depois do que já está lá, as campanhas vão estar na TV, vão estar em panfletos, e vocês vão se contrapor, vão dizer, não, isso aqui é mentira. Como acontece já no jornalismo e em outros sites também, mas vocês vão focar principalmente nas eleições. Quero que tu me conte um pouco como é que vai funcionar isso. Sim, o fact-checking ele tem embasamento naquilo que já está público. Então é aquilo mesmo que foi uma figura pública, alguém que tem uma influência, que exerce um cargo público ou que está se candidatando para um cargo público, que dá uma declaração, dá um pronunciamento, isso tem um impacto gigante, tem uma repercussão gigante na própria imprensa e muitas vezes o jornalista que está na cobertura factual, no jornal diário, no site jornalístico, na televisão, na rádio, enfim, mas naquela cobertura do dia a dia, nem dá conta de confrontar o tempo inteiro essas declarações. Então é um trabalho complementar mesmo. E durante as eleições ele se torna mais necessário justamente por isso, porque os conteúdos dos candidatos não dependem necessariamente da imprensa, eles têm os espaços deles de propaganda eleitoral, tanto os oficiais como os seus canais de YouTube, de Facebook, enfim, na internet. Então ali muitas vezes surgem dados sem comprovação, às vezes nem por má intenção do candidato, às vezes por uma falta mesmo de apuração, por ter se fiado em uma fonte que não tinha tanta credibilidade, ou por um ato falho, porque o cara está num programa ao vivo falando ali de memória e comete um ato falho e fala um dado errado. Então é nisso que a gente vai estar prestando atenção, né? Se os dados que eles estão falando nos seus materiais, nas suas entrevistas, eles são ou não confiáveis, porque a gente acredita que qualificando essa informação, a gente pode qualificar o próprio debate político, porque os candidatos, em tese, que forem expostos, né, constrangidos, digamos assim, por darem constantemente dados mal apurados, acabam perdendo a credibilidade também perante o eleitor e eles não vão querer isso, né? Num mundo ideal, sim, a gente aposta nisso. E o eleitor também, né, pode então decidir com mais segurança em quem confiar, porque ele vai avaliar se aquele candidato realmente está dando informações de qualidade para que ele decida o seu voto. E às vezes não são mentiras mesmo, né? Não são fatos descarados que a gente vê, às vezes são pequenas informações ali, pequenas que são maquiadas ou que vão depender muito da interpretação de quem for ler. O que vocês lá da Filtro vão fazer, por exemplo, quando encontrarem esses dados que ou podem ser totalmente mentirosos, descarados, ou algumas frases pequenas ou números que são maquiados ou são tendenciosos, como a gente usa muito esse termo no jornalismo? O que vocês vão fazer? No Brasil não existe uma punição ainda para esse compartilhamento de notícias falsas, como existe em outros países. Eu não sei qual é que vai ser a posição de vocês. E é bem difícil estabelecer uma punição, porque, enfim, né, é uma coisa difícil de julgar, porque também tem um conceito difícil, que já é um conceito difícil na comunicação, imagina juridicamente falando. Mas isso é outro assunto, né? O Filtro, assim como a maioria das agências de fact-checking do mundo todo, trabalha com etiquetas, com selos. Porque as coisas não são só verdadeiras ou falsas, é exatamente esse o ponto. Muitas vezes é um dado que está num contexto equivocado ou que foi um pouco distorcido, muitas vezes, como eu disse, até por um ato falho, não porque ele é mau caráter, né? Enfim, até por um ato falho. Então a gente trabalha com todas essas nuances, por isso que são 7 etiquetas, são 7 classificações de veracidade, no caso do Filtro, porque a gente faz parte de uma rede, nessa cobertura das eleições, de uma rede coordenada pela agência pública, que tem o projeto Truco, que é um dos pioneiros de fact-checking no Brasil. Então a gente segue essa mesma classificação, são 7 etiquetas, que tem o verdadeiro e o falso, mas tem outras coisas que podem ajudar a esclarecer o cidadão sobre aquela informação. Muitas vezes pode ser um dado sem contexto, como eu disse, pode ser exagerado, pode ser subestimado.
tem algumas classificações que, enfim, as pessoas podem também se informar um pouco mais sobre isso no nosso site, né, pensamento.org, onde explica lá toda a metodologia do filtro e tem essa descrição das etiquetas. Então, é uma interpretação, né, é uma contextualização, eu diria, né, um jornalismo explicativo, assim, né, a gente já trabalha com aquilo que está público, como eu disse, né, com coisas que já foram, muitas vezes, até noticiadas na imprensa, e verifica com base, então, nos dados e atribui essa etiqueta, dando ao leitor e ao eleitor, né, a explicação do porquê que a gente chegou àquela conclusão. E vocês vão trabalhar também com denúncias, por exemplo, vocês vão receber conteúdo das pessoas, não digo só das pessoas que ajudarem vocês no Catarse, né, que financiarem, mas do público que curtem a página de vocês lá. Vocês vão receber também denúncias do pessoal ou vocês vão trabalhar mais de uma forma autônoma? Como é que funciona essa dinâmica? É possível, a gente tem o canal aberto, né, a gente sempre responde às pessoas que interagem com a gente na nossa rede social, que é o Facebook. É o principal canal que a gente usa, a gente não tem, como a gente não tem grandes equipes, a gente não tem condições de ter muitos canais, mas a gente sempre procura manter essa comunicação aberta. Então, claro que se as pessoas começarem a pedir que a gente verifique um determinado dado que está sendo divulgado amplamente por algum candidato, ou que as pessoas têm dúvida e tal, a gente pode vir a fazer essas checagens por provocação, sim, do público, sem problema nenhum. Acho que seria... Como eu disse, assim, no mundo ideal, eu gostaria que as pessoas tivessem essa inquietação, né, cada vez mais de querer ter certeza sobre aquele dado que está sendo informado para elas e verificar aquele dado. Então, se nos provocarem para isso, o canal está completamente aberto. Mas não necessariamente vamos seguir essa lógica, assim. A gente vai ter um monitoramento, digamos assim, diário, frequente, né, enfim, para conseguir fazer essa verificação. Tá bom, então eu vou agradecer a tua presença aqui e que siga, né, esse trabalho para além das eleições. A gente sabe que é um dever do jornalista, como tu disseste, no mundo ideal, né, de que as coisas fossem sempre publicadas, mas com as redes sociais a gente aumenta o alcance e deixa, todo mundo pode comunicar, todo mundo pode informar, né, com seus critérios e com a sua forma também, mas que siga então, Mari, que siga além das eleições também. Vou agradecer a tua presença, mas antes a gente tem um espaço, se tu quiser dizeres aqui pra gente, onde é que o pessoal pode encontrar essa campanha do financiamento que está aberta ainda, né? Então a gente optou por essa forma de financiamento, que é o Catarse, né? Então no site catarse.me/filtro 2018 tem todas as informações de como colaborar. Não é uma assinatura, é uma única contribuição no valor que a pessoa quiser, pode ser de R$10, de R$30, de R$100, quanto que a pessoa quiser, que ela achar que vale colaborar com esse projeto. Então tem lá as recompensas que são oferecidas de acordo com as contribuições feitas. Fica o convite para curtir também a nossa página no Facebook, Filtro Fact Checking, é facilmente encontrável, ou se quiser buscar por @checagensfiltro. E os conteúdos que nós vamos publicar a partir agora do início da campanha eleitoral vão ficar no site pensamento.org. Então são as formas de acompanhar o que a gente está fazendo e de colaborar também com a nossa cobertura. A gente faz parte de uma ONG, né, uma ONG de jornalismo e direitos humanos, a Pensamento. Não temos fins lucrativos, como eu disse, também não vendemos conteúdo, nem temos patrocinadores, mas nós temos jornalistas para pagar. Então a gente precisa, de alguma forma, financiar esse projeto, por isso a gente acredita nessa alternativa de os leitores assumirem esse compromisso junto com a gente. Do jornalismo também assumindo esse papel, né, com a democracia. Eu vou agradecer então a tua presença mais uma vez aqui. O Prédio 11 está sempre aberto para receber vocês aqui. E tu aí de casa, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, se quiser reassistir esse programa, e de curtir a nossa página no Facebook Prédio 11. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.